quero mostrar para vocês o plano da Fundação Rockefeller, que foi feito há 10 anos atrás para causar o que nós estamos vivendo hoje, vivenciando hoje. Então, novamente, vou compartilhar aqui a minha tela. Está aqui compartilhando a minha tela. Vou esperar aparecer para vocês aí. Apareceu, né? Muito bem. É um documento da Fundação Rockefeller sobre a Operação Lockstep. Está aqui o plano do Coronga, Rockefeller Lockstep 2010. Então vamos fazer o seguinte, para ser mais rápido, vou copiar aqui. Copiando e vou jogar no tradutor, não Google, DeepL. Muito bom tradutor, melhor do que o tradutor Google. E se você quiser, pode baixá-lo, eu até recomendo. É www.deep, é D de Davi, E de Eduardo, outro E de Eduardo, P de Paulo, L de Laura.com. E é melhor do que o tradutor Google. Então, compartilhando aqui para vocês, nós vamos ver o que diz esse documento. Logicamente, é um resumo, já que é um documento com várias páginas. Vou aumentar aqui a letra também. Então, está escrito o seguinte: o plano COVID e a operação Lockstep da Fundação Rockefeller 2010. Isso foi publicado ou divulgado em 2010, para que vocês tenham uma ideia como eles trabalham com antecipação. E aqui diz o seguinte: eles fazem a hipótese de um surto global simulado, etapas necessárias, várias fases, cronogramas gerais e resultados esperados. Isto foi postulado no Rockefeller Lockstep 2010. Então, o que foi postulado? Qual foi a simulação? Deixa eu marcar aqui para que vocês possam acompanhar. Criar um vírus muito contagioso, mas com uma taxa de mortalidade super baixa. Confere? Confere. Para se adequar ao plano necessário, usando o SARS, HIV, corrente de pesquisas híbridas, criados, ou cepas, né? Criado no laboratório Fort Detrick, classe 4, de 2008 a 2013, como parte de um projeto de pesquisa para descobrir por que o vírus corona se espalhou como fogo selvagem em morcegos, coisa que é uma tremenda mentira. Mas tem uma extrema dificuldade em infectar humanos. Para contrariar isso, ou seja, para que o contágio com humanos seja mais eficiente, eles adicionaram 4 inserções de HIV no vírus. Olha o que esses endemoniados fizeram. Adicionaram 4 inserções do vírus HIV. A chave que falta para infectar o humano é o receptor ACE2. Continuando ainda, podemos ler o seguinte: crie uma versão armada do vírus com uma taxa de mortalidade muito mais alta como plano de reserva. Olha aí. É a fase 2? É o segundo lockdown? A segunda onda? Pode ser. Está escrito aí bem claro. Pessoal, isso foi tirado da Fundação Rockefeller. Olha o que diz aqui. Por favor, pare de fazer o que você estiver fazendo. Preste atenção. Crie uma versão armada do vírus com uma taxa de mortalidade muito mais alta como plano de reserva. Pronto para ser liberado na fase 3, mas somente se necessário.
SARS, HIV, MERS, Trinity Strain, ou cepa, armado, criado no laboratório Fort Detrick, classe 4, em 2015. Transportar a trilha de pesquisa para diferentes laboratórios classe 4. O Laboratório Nacional de Microbiologia em Winnipeg, Canadá. Foi lá que foi contrabandeado a primeira cepa do coronga e foi contrabandeado para a China. E tê-la roubada e contrabandeada pela China. Está aí escrito. Xi Jianli, de propósito, e levada para o único laboratório classe 4 da China, que é o Instituto de Virologia de Wuhan, na China, para uma negação plausível e para ajudar a cimentar o script público de apoio desejado como algo a ser utilizado, se necessário. Continuando aqui, diz o seguinte: sendo o roteiro primário seu natural, o roteiro de backup, ou seja, de reserva, sendo que a China o criou e o liberou por acidente. Financiar todas as cabeças falantes, Fauci, o Dr. Evil, Birx, aquela loura farmácia, que a licença dela para trabalhar como médica já havia caducado, Tedros, que é o secretário da Organização Mundial de Saúde, o CDC, que é o Center of Disease Control, que é uma instituição que está no estado da Geórgia, lá nos Estados Unidos, e também a ONU, que estariam envolvidos com a resposta pandêmica antes do lançamento planejado da atenção de pesquisa para controlar o script procurado durante toda a operação. Isso foram passos, pessoal, é um resumo, passos que foram tomados, e eu estou passando aqui para vocês. Criar e financiar o plano de desenvolvimento e implementação da vacinação, para que ela seja capaz de ser implementada em escala global. Aí entra o tio Bill, aí Gates, 1 década de vacinas e o plano de ação global de vacinas, 2010 a 2020. Tudo armado. Tudo armado. Ou seja, o que está faltando agora? O checkmate. E o checkmate, salvo engano, virá em janeiro, no dia 25 ao dia 29, conforme noticiado ontem, quando teremos, então, ainda que virtualmente, mas a reunião do Fórum Econômico Mundial. Aí será o checkmate. Então, meus amigos, vamos lá. Nós temos pouco tempo, pouquíssimo tempo. Por favor, não se deixe enganar, não seja pego de surpresa. O que você puder estocar, água, comida, remédios, principalmente você que tem familiares enfermos, faça. Deixe de comprar alguma coisa, aquela bolsa, aquela calça, aquele sapato, aquele carro, aquele sistema de som, um novo iPhone 12. Deixe de comprar alguma coisa. Isso são coisas fúteis. O iPhone não vai saciar a sua fome, a sua sede. Esse pessoal não está brincando. Eles querem causar uma redução populacional. Continuando. Criar e financiar os protocolos de vacinação, verificação e certificação, ou seja, protocolos para a vacinação, comprovar que todo mundo foi vacinado e o certificado de saúde, ou seja, o passaporte de saúde, a identidade digital. Tudo faz parte do plano. Aí está escrito Digital ID para reforçar
confirmar o programa de vacinação após o lançamento obrigatório. Então, já está determinado que a vacina, ainda que o presidente Jair Messias Bolsonaro diga que não, será obrigatória. Porque ele reina, mas não governa. É como a reptiliana da Elizabeth II. Ele reina, mas não governa. Vocês estão pedindo o link? Eu vou colocar aqui para vocês. Está aqui o link, olha. O pessoal está pedindo? Vou colocar o link aqui agora. Esse é o link, a forma resumida, tá bom? Vou compartilhar 3 vezes, porque o caderno da Fundação Rockefeller, onde está escrito isso, olha, tem acho que mais de 100 páginas. Então, peguei um resumo, tá bom? E cadê aqui o tradutor? Está aqui. Vou esperar voltar agora a imagem do tradutor para continuar a leitura. Então, está tudo determinado. A vacinação será obrigatória, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aqui está Gates ID 2020, ou ID 2020. Simular a hipótese do lockstep. E o lockstep é a pessoa não poder ir muito longe. Step é passo, lock é cadeado, fechar, né? Então, a pessoa trancafiar a pessoa em casa. Então, simular a hipótese do lockstep imediatamente antes do lançamento da atenção de pesquisa planejada, usando um exercício do mundo real como um jogo final de guerra. Olha aí. Para determinar a resposta esperada, cronogramas e resultados. Evento 201 em outubro de 2019. Isso foi feito, tudo foi feito, pessoal. Eles estão seguindo esse caderno aqui à risca. Olha só, continuando aqui. Lançar atenção de pesquisa no próprio Instituto Wuhan de Virologia e depois culpar seu lançamento sobre um bode expiatório natural como roteiro primário desejado. Wuhan Wet Market, novembro de 2019. Exatamente o mesmo que a simulação. Abaixo, a transmissão entre humanos durante o máximo de tempo possível para permitir que a atenção de pesquisa se espalhe em escala global. Ai, meu pai, vem, pai, que tá ficando difícil. Tá ficando difícil, esse mundo tá nojento. Antes que qualquer país possa travar a resposta para evitar a infecção inicial, uma vez que um país tenha visto a infecção no local, bloqueie as viagens de entrada e saída. Mantenha a transmissão dentro do país se espalhando o máximo de tempo possível. Olha aí, pessoal, o máximo de tempo possível. Por isso que a televisão nos bombardeia 30 mil pessoas em 24 horas infectadas, 20 mil infectadas, morreram não sei quantas, mas eles nunca dão o número de pessoas recuperadas. Nunca. E é lockdown na Inglaterra, lockdown na Espanha, lockdown na Itália, lockdown na Alemanha, lockdown já em alguns estados do Brasil. E as pessoas estão sendo bombardeadas 24 horas. Liga a televisão, é somente essa desgraça. Pega um jornal para ler, é somente essa desgraça. É triste, meus amigos. É muito triste o que estão fazendo. Quando um número suficiente de pessoas em um país ou região estiver infectado, decretar quarentenas, isolamentos forçados para essa área e expandir as regiões de bloqueio lentamente ao longo do tempo. Eu estou aqui, olha, deixa eu subir aqui um pouquinho. Está aqui, ó. Começando aqui, ó. Acima da taxa de mortalidade, ligando o esforço de pesquisa a mortes que pouco têm a ver com o vírus real, para manter o medo
e o cumprimento no máximo. Olha, mais claro do que isso? Mais claro do que isso? Se alguém morre por qualquer razão e se descobre que tem Covid, considere-o uma morte por causa do Covid. E se alguém for considerado como tendo sintomas de Covid, assuma que tem Covid e considere-o como uma morte por Covid. Mantenha as quarentenas públicas. Eu estou lendo aqui, olha. Mantenha as quarentenas públicas o máximo de tempo possível para destruir a economia da região, criar agitação civil, quebrar a cadeia de abastecimento. Olha aí, Papudinho. Quebrar a cadeia de abastecimento e causar o início da escassez de alimentos em massa. Isso não é teoria da conspiração, não. Está no caderno da Fundação Rockefeller. Não é teoria da conspiração. Isso é real. Volto a repetir. Mantenha as quarentenas públicas o máximo de tempo possível para destruir a economia da região, criar agitação civil, quebrar a cadeia de abastecimento e causar o início da escassez de alimentos em massa, além de causar o enfraquecimento do sistema imunológico das pessoas devido à falta de interação com as bactérias de outras pessoas, o mundo exterior. Quer dizer, onde você vai? Álcool e gel, lava a mão, álcool e gel, põe a máscara, álcool e gel. Tem bactérias que são boas para o organismo, que ajudam no sistema imunológico. Então, se a pessoa ela também é limpa exageradamente, isso também vai enfraquecer o sistema imunológico e levar a pessoa a uma doença. E a falta de contato, de interação, isso deprime, isso machuca, isso dói. Não pode mais dar um beijo, não pode dar um abraço, não pode fazer um carinho, não pode nada. Pessoal, essa é a agenda do diabo, desse clã maligno, satanista, luciferiano, chamado Rockefeller. E não é tudo. Volto a repetir, o checkmate virá em janeiro do ano que vem. Repetindo aqui novamente, mantenha as quarentenas públicas o máximo de tempo possível para destruir a economia da região. Isso está acontecendo? E como? Criar agitação civil, também. Quebrar a cadeia de abastecimento e causar o início da escassez de alimentos em massa. Isso também está acontecendo. Além de causar o enfraquecimento do sistema imunológico das pessoas devido à falta de interação com as bactérias de outras pessoas. O mundo exterior, também conhecido como as coisas que mantêm nosso sistema imunológico alerta e ativo. Abaixar e atacar qualquer potencial tratamento e continuar a ecoar que a única cura que é viável para combater este vírus é a vacina. Então, olha, hidroxicloroquina, como é que é o nome da outra? Ivermectina, e por aí vai, vitamina C, vitamina D. Não. A única coisa que pode curar é a vacina. Eles são muito endemoniados. O crítico Gustavo, salva a live. Já está no Twitch. Se acontecer alguma coisa aqui, está lá no Twitch. Eu vou continuar lá no Twitch. Olha só, pessoal, não acabou ainda não. Caramba, meu pai. Olha, meu coração está batendo até mais rápido. Continuar a arrastar a quarentena uma e outra vez em intervalos de 2 semanas. Entre colchetes, há 2 semanas que se repetem. É um programa da CIA. Olha só, meu pai.
Até essa agência do inferno demoníaca está metida nisso, fazendo com que mais e mais pessoas acabem se levantando e protestando. Desafios, e entre colchetes, e aqui está a parte chave para agora: acabar eventualmente com a fase 1 de quarentena, uma vez que eles recebam um empurrão público suficiente, previsto para junho de 2020, e declarem publicamente que pensam que é muito cedo para acabar com o isolamento. Isso aconteceu? Aconteceu. Mas eu vou fazer isso de qualquer forma. Uma vez que o público volte ao normal, espere algumas semanas e continue a hiperinflamar a taxa de mortalidade por esforço de pesquisa de agosto a setembro de 2020. Eu estou aqui, olha. E combine-a com o aumento de mortes devido a pessoas morrendo de doenças padrão a uma taxa mais alta do que o normal, devido a ter sistemas imunológicos altamente enfraquecidos, devido a meses de isolamento, entre colchetes, o que confirma o que foi dito. Você deve usar máscaras regularmente para manter a distância social. Foi o que eles acabaram de dizer a você. Eles têm sistemas imunológicos altamente enfraquecidos para ajudar a aumentar ainda mais a taxa de mortalidade e também aumentar o bloqueio da fase 2. Meu pai. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para mim. Meus queridos, está claro para vocês o que essa elite maldita está fazendo com o mundo? Não é somente com o Brasil, não, com o mundo. Está claro? Se você chegou agora, não pegou o que foi passado, se você fazer um scroll up, rolar para cima, você vai ver que eu compartilhei 3 links desse website, que é um resumo de um caderno que foi divulgado pela Fundação Rockefeller. Isso foi planejado em 2010, 10 anos atrás. E que eles explicam ou exemplificam claramente o que está sendo feito. Claramente. Por favor, mostre isso, pegue o link, tá bom? Que eu compartilhei aqui, joga num tradutor, seja o Google ou outro tradutor qualquer, imprima, dê para o pastor da sua igreja, para os membros da sua congregação, para os seus familiares, faça questão, se possível, leia com eles, porque, olha, eles têm que entender. Está claro, pessoal, claríssimo. Está claríssimo a intenção desses endemoniados. Mais claro do que isso, impossível. Impossível. Continuando. Vamos lá, vou pegar aqui, olha. Esse daqui é o resumo. Tá vendo que eu marquei aqui, olha. Tudo isso daqui foi lido, é o resumo. Então, vamos continuar aqui, olha. A fase 2, que é a fase que nós estamos para entrar. Deixa eu pegar aqui. Vou copiar. Vou compartilhar novamente a minha tela com vocês. Está aqui compartilhando a tela e entrando no tradutor. Jogando aqui no tradutor. Vamos lá. Então, vamos entrar na parte 2, na fase 2, ou segundo lockdown, que é a fase que nós estamos em processo de. Ok? Diz assim. Deixa eu fazer um refresh aqui no computador para monitorar. Diz assim, eventualmente, decretar a fase 2 de quarentena de outubro a novembro de 2020. Bom,
Aqui no Brasil, eu entendo que está ocorrendo um atraso devido às eleições. Mas depois de domingo, eles irão fazer tal como fizeram na primeira fase. Deixa passar o carnaval, deixa o povo rebolar o bumbum, vamos aproveitar também, aí depois a gente fecha tudo. Deixa entrar muito dinheiro no carnaval e depois a gente fecha tudo. Bom, domingo agora teremos a votação para o segundo turno, correto? Está caindo direto, diz a Rosângela Barbosa. Está caindo para vocês, pessoal? Ou está bem? Está caindo a transmissão? Está caindo não, né? Eu estou vendo aqui, está legal. Então, na primeira fase, eles fizeram isso. Vão deixar o pessoal pular carnaval, se divertir, deixa os turistas virem aqui, vamos ganhar muito dinheiro, porque carnaval dá dinheiro. Depois a gente fecha tudo. Aí começaram a afrouxar, coisa e tal, eleições, ninguém mediu a sua temperatura quando você foi votar, na zona e na sessão que você foi votar, seja num clube, numa escola, numa igreja, sua temperatura não foi medida, correto? Mas se você for entrar no shopping, tem um profissional lá de saúde com aquele termômetro querendo apontar para a sua testa ou para o seu pulso, não é mesmo? Então, agora, depois da eleição, domingo, vamos fechar tudo novamente. Então, eu entendo que esse atraso que está ocorrendo aqui no Brasil deve-se aqui, estamos em um ano de eleições. Eventualmente, decretar a fase 2 de quarentena, de outubro a novembro de 2020, em um nível ainda mais extremo e culpar os manifestantes. Em sua maioria, pessoas que já não confiam em seus governos, como a causa maior da segunda onda, pela qual a mídia dirá, nós lhe dissemos isso. Aí eu imagino aquela Amanda, lá do programa do Lacombe, aquela dali é militante, é esquerda até os ossos, né? Aí ela vai... Olha, ela não pode ver uma vergonha que ela quer passar. Constantino já deu nela, aquele doutor Alessandro Loyola também, até o Gengivão deu nela, todos os convidados que vão lá destroçam com ela. Mas aí, o que vai acontecer? Vão inventar essa mentira, vão inflar os números, inflacionar os números de pessoas infectadas, pessoas que vão morrer de um mal súbito, de um ataque cardíaco, mas põe aí Covid. Põe aí Covid. Porque a gente tem que inflar esses números. Aí a Amanda, né, lá do programa do Lacombe, fala, tá vendo? Eu defendi, era a única que defendi isso aqui. Mal sabe ela que está sendo usada como gado. E assim como ela, há muitos, porque aqui está escrito, a mídia dirá, nós lhe dissemos isso, era muito cedo, e é tudo culpa sua, porque você precisava de um corte de cabelo, suas liberdades têm consequências. Caso tudo isso se desenrole desta maneira, as eleições nos Estados Unidos serão canceladas, o que não aconteceu, adiadas ou suspensas. Então, isso daí estava na nuvem, né? As eleições aconteceram, as eleições não, o roubo, a fraude, principalmente pelo correio, e aqui no Brasil também. Minha opinião, como você pode votar com as quarentenas da fase 2? Você não pode. Sendo que aqui no Brasil também diferente. Continuando aqui, marcando, só um momentinho. Esse negócio aqui, o que está vendo? Ok. Continuando aqui. Aplicar as quarentenas da fase 2 a um nível muito mais extremo, aumentando a pena por rebeldia, substituir as multas por pena de prisão. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos, lá na Geórgia.
Um pai foi preso porque o filho não estava com máscara. Na porta do... Acho que foi no Costco. Na porta do Costco. Um pai foi preso pela polícia porque o filho estava sem máscara. Na Geórgia, nos Estados Unidos. Muito obrigado, Regi Miranda Fraga, pela ajuda. Ele colocou: obrigado, Gustavo, por nos abrir os olhos todos os dias. Deus te abençoe grandemente. A você também, meu querido. Então, olha só. Aplicar as quarentenas da fase 2 a um nível muito mais extremo, aumentando a pena por rebeldia, substituir as multas por pena de prisão, considerar todas as viagens como não essenciais, aumentar os postos de controle, incluindo a assistência militar, aumentar o rastreamento após a população através de aplicação obrigatória, assumir o controle de alimentos, gás e criar escassez em larga escala para que as pessoas só possam ter acesso a produtos ou serviços essenciais se primeiro lhes for dada permissão. Olha aí. Eles vão controlar... Opa, o que eu vi aqui com o meu computador? Vocês estão me ouvindo, pessoal? O computador ficou todo preto aqui, a tela agora voltou. Tá estranho esse StreamYard, para mim tá estranho hoje. Imagine só, pessoal. Eles vão controlar o abastecimento, a produção de alimentos e podem fazer assim, olha, você só vai poder comprar comida se você tomar a vacina. E aí? Está chegando o momento, preste bem atenção no que eu vou dizer, está chegando o momento em que os bodes serão separados das ovelhas. Está chegando o momento, meus queridos. Isso aqui, volto a repetir, foi tirado do caderno da Fundação Rockefeller. Depois eu vou mostrar o link, original para vocês. É um caderno grandão, com mais de 100 páginas. E tudo isso aqui é o resumo do resumo. E o que está sendo mostrado aqui é o que nós estamos vivenciando. Como é que pode um governador do principal estado, da locomotiva da nação, da República Federativa do Brasil, dizer que já havia assinado um acordo com os laboratórios da Sinovac para a produção da vacina em agosto de 2019? Agosto de 2019. O docinho do Dória falou isso. Vocês lembram? Ele falou isso. Agosto de 2019. Agora, um segundo lockdown, imagine quantas pessoas vão adoecer. Quantas pessoas vão ficar depressivas, deprimidas. Quantas pessoas vão ficar com a síndrome do pânico. Quantas pessoas vão cometer atos de loucura, suicídio, por exemplo. Imaginem. Imaginem. É muito tenebroso, meus amigos. Continuando. Vamos tocar o barco. Continuando aqui. Manter o bloqueio da fase 2 por um período de tempo muito maior que o da fase 1. Continuando a destruir a economia global. Degradar ainda mais a cadeia de abastecimento e ampliar ainda mais a escassez de alimentos e afins. Acabar com qualquer indignação pública usando ações extremas ou força. E fazer com que qualquer um apareça como inimigo público número 1 para aqueles que estão dispostos a se submeter, ou seja, o gado gadoso. Muito obrigado, Laureni Lopes de Almeida.
ele colocou assim: o povo dorme, nós somos loucos. É isso mesmo, meu amigo. O gado gadoso irá nos entregar. Agora nós entendemos quando o Messias disse que nos últimos tempos pais entregarão a filhos, filhos entregarão a pais, um irmão irá trair ao outro irmão. É isso aqui, pessoal. É isso aqui. E o que dói é que tem gente na sua família, na minha também, que ainda ri. Não, isso não vai ser agora, não. Isso não vai acontecer agora, não. Você está muito estressado. Você para com esse negócio de teoria da conspiração. Isso é o que dói. E aqueles que, como esse canal aqui, mostrando essas verdades, será considerado inimigo público. Inimigo público. Aí que o ministro, não vou falar o nome dele, né? Mas ministro, aí que ele vai mandar o Uber da Federal bater aqui em casa. Após uma longa fase 2 de 6 meses, implemente o programa de vacinação e a certificação da vacina e torne-a obrigatória para todos, dando acesso prioritário àqueles que se submeteram desde o início e fazer com que aqueles que são a favor dela ataquem aqueles que são contra ela, dizendo: eles são uma ameaça e a causa de todos os problemas. Está aí! O gado gadoso, olha, aquele, eu conheço um maconheiro, um perturbado, o nome dele é Gustavo. Ele mora aqui no mesmo bloco que eu moro, tá ali, o apartamento dele é tal, ele dirige tal carro, polícia, guarda municipal, prende esse homem porque ele faz lives todos os dias para um bando de maluco, desocupado, maconheiros como ele também, e fica falando da vacina. É o gado gadoso nos vai entregar. O gado gadoso. Preparem-se também seu coração, porque traição, assim como o Messias foi traído com um beijo, a máfia, quando ia matar alguém antes, aquela pessoa recebia um beijo, nós também seremos traídos pelos nossos próprios familiares. Isso, pela própria família, refaz. Pela própria família. Tá aqui, ó. Vou repetir. Isso aqui é muito forte. Após uma longa fase 2 de 6 meses, implemente o programa de vacinação e a certificação da vacina e torne-a obrigatória para todos, dando acesso prioritário àqueles que se submeteram desde o início e fazer com que aqueles que são a favor dela, ou seja, da vacina, ataquem aqueles que são contra, dizendo: eles são uma ameaça e a causa de todos os problemas, usando palavras como: não podemos voltar ao normal até que todos tomem a vacina. E as pessoas que os desafiam estão prejudicando o nosso modo de vida e, portanto, são nossos inimigos. Entre colchetes, em outras palavras, eles vão virar as pessoas umas contra as outras. Se a maioria das pessoas alinhar com a agenda, então deixe essas pessoas entrarem no novo sistema, o novo normal, enquanto limita a minoria que desafiou a capacidade da agenda de trabalhar, viajar e viver. Meus amigos, a pergunta é: essa é a marca da besta? Se não é, está bem próximo. Pelo menos será o início, o gatilho, o ponto fulcral e iniciante da marca. Vitor Bento, muito obrigado, meu querido, pela ajuda. Ele colocou aqui: fala, Gustavo, sou um baita arroz de festa, acompanho todos os teus vídeos, e não são poucos, mas nunca ao vivo. Hoje consegui. Obrigado por tudo e siga forte na caminhada cada vez mais difícil. Muito obrigado, meu querido. Eu desejo mesmo para você.
Se não é a marca do capiroto, do encarnado, é algo parecido. Pode ser um ensaio para a marca. Mas o gado gadoso vai nos entregar. Cícero 33:17. Gustavo, o senhor vai tomar a vacina? Primeiro, não precisa me chamar de senhor. E segundo, que não vou tomar. Eu prefiro morrer. Pode me matar aí. O viver é Yeshua e o morrer é lucro. Continuando aqui, pessoal. É triste isso. Eu confesso a vocês que eu estou abatido. Confesso a vocês que estou abatido porque tudo que está sendo lido aqui é o que nós estamos vivendo. Se a maioria das pessoas for contra a agenda, então libere a trilha tríbita, SARS, HIV e MERS, armada como operação de fase 3. Um vírus com uma taxa de mortalidade de mais de 30%, com um susto final para punir a minoria, para rapidamente se tornar a maioria e dar um nós lhe dissemos final para aqueles que não ouviram. Promova um novo modelo de economia. Olha aí, o reset, o checkmate, janeiro 25 de 2021 até janeiro 29 de 2021. Novo modelo de economia, o reset, o checkmate. Antônio Carlos Soares, muito obrigado por ter se afiliado ao canal. Tá aí. Anotem, janeiro 25 de 2021 até janeiro 29 de 2021, quando o Fórum Econômico Mundial irá se reunir. Será o reset, o checkmate. Está aqui, olha. Promova um novo modelo de economia. Sistema de moeda criptográfica. O Entre Guedes não está dizendo aí para cima e para baixo, à torta à direita, que o Brasil terá no próximo ano a sua moeda criptográfica? Não está? Promova um novo modelo de economia. Sistema de moeda criptográfica. Microsoft 060606 é patente, né? Usando dados de atividade corporal que se baseia no comportamento humano e na vontade de apresentar. É uma versão ajustada do programa de espelhos negros, Black Mirror. 15 milhões de méritos, usando comida, água, abrigo e outros bens essenciais como arma de aplicação do novo sistema econômico. Basicamente, fazer o que queremos e ser recompensados. Aí está aqui. Ganhe créditos, ou seja, sistema de pontuação social. Ganhe créditos e ganhe mais acesso às coisas que você precisa para sobreviver. Ou ir contra o que queremos e ser penalizado. Perca a pontuação dos créditos e perca o acesso às coisas que você precisa para sobreviver. É mole, meus amigos. Continuando, tem mais ainda, não acabou não. Isso é o resumo que eu estou mostrando aqui a vocês. Aqui vem a parte final, olha. Aqui vem a parte final desse resumo. Deixa eu colocar aqui novamente no tradutor. Cadê? Oh, esqueci de fazer o copy. Perdão, pessoal, só um momentinho. Tá aqui, copy. Agora vamos lá no tradutor. Aqui. E esta é a sua nova ordem mundial. Tecnologia com esteroides. É uma expressão idiomática quando a pessoa quer falar que algo grande, massivo vai acontecer. Onde você não tem outra opção a não ser cumprir. E se alguém pensa que isso não é verdade, então vai e confira algumas partes da China.
porque já iniciaram alguns dos sistemas de moedas criptográficas em vigor em certas áreas. Portanto, este é o esboço do plano deles. E o que temos que parar de fazer é sair em tantos lugares quanto possível. E também chamando Kill e Trump e perguntando-lhes: você vai parar com isso? As prisões em massa são irrelevantes. Isto é essencial e tem que ser bloqueado.